Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente à revitalização da Orla de Matinhos, que agora já não é mais acompanhamento de obras e sim simplesmente uma constatação de como que estão as coisas aqui, principalmente agora que já passou aí a época de carnaval, digamos assim, né? E a gente se depara aqui com a questão referente das areias, né? Olha só, inclusive para a gente perceber algumas máquinas trabalhando naquela região lá perto do mole, enfim, lá no fundo lá, ó. Vou fazer o foco aqui só, daí a gente já vai perceber. Então lá no fundo a gente percebe, né, tem algumas máquinas ainda, porque é justamente onde o palco estava montado, onde houve a questão da engorda, quer dizer, a reposição após a erosão da engorda de areia aqui na cidade de Matinhos, né? Inclusive houve aí questionamento de alguns jornais, com razão, diga-se de passagem, né? Principalmente por conta do acesso que se tem ao contrato, e o consórcio Sambaqui, na época, ele não se pronunciou mesmo depois dos questionamentos do Ministério Público e tudo mais. Inclusive o IBAMA já entrou na jogada por conta da obra que foi feita aqui em relação a engorda, digamos assim, né? A reconstituição dessas areias aqui na região, algumas daquelas bags, né, os sacos que eles encheram de areia e estava ali de contenção, e infelizmente acabou indo parar lá na região de Pontal do Paraná. Então houve questionamento sim em relação a isso, tá? Então é algo que a gente precisa conversar, é um vídeo que com certeza algumas pessoas não vão gostar, mas como diz outro, né? Como eu sempre falo aqui, infelizmente as imagens são o que elas são, né? Os fatos acontecem como eles acontecem e a gente precisa de vez em quando conversar sobre algumas questões, ok? E olha só, pessoal, antes de mais nada, né? Deixa eu só mostrar para vocês como que ficou a questão da Restinga aqui nesse registro, que é bastante importante, porque milhões e milhões de pessoas passaram por aqui, né? Então a Restinga parece que a proteção ela foi bem feita, o que a gente percebe, né? A gente está aqui praticamente na esquina depois do Sesc e a Restinga tá dessa forma aqui, ó. Então, como a gente percebe, verdinha, enfim, eu já fiz imagens para vocês anteriormente também, a questão da montagem do palco, enfim, lógico, né? Vai ter imagens de drone aqui para vocês também, mas é importante a gente mostrar como que está aqui por terra, né? E fica aí a silhueta sentido, obviamente, Pico de Matinhos. Estamos bem pertinhos aqui, né? Então, ao que parece, a Restinga tá, né, bem protegida aqui e já veremos de cima, né, com as imagens de drone. Agora sim, a gente vai dar um pulo lá perto da onde a máquina tá trabalhando, só para a gente ver como é que tá a questão lá e o que ela tá fazendo. Outro registro que impressiona a gente é justamente a quantidade de lixo que é gerada aqui na região de Caiobá, né? Então hoje, quinta-feira, então quarta-feira de cinzas foi ontem, e a gente vê aí, ó, o que restou. E olha que eu saí para caminhar hoje de manhã, só que lá na região dos balneários, e tinha a máquina passou recolhendo lixo, né? O pessoal passou recolhendo, mas ainda assim uma quantidade bem grande de lixo na região que ficou ainda a ser, digamos assim, recolhido, né? Eles passam com uma pá carregadeira e daí o caminhão vem na Avenida Beira-Mar, e quando junta uma quantidade X de lixo, né, na concha da pá carregadeira, aí ela descarrega no caminhão de lixo que passa acompanhando, né? Então é uma quantidade de lixo realmente bastante grande. Isso que a gente está falando aqui da região de Caiobá, né? Lá nos balneários foi menos, né? Então, lógico, né? Caiobá é mais frequentado, obviamente, do que a região dos balneários. Estamos mais próximos aqui ao Pico de Matinhos agora, e o degrau aqui ainda continua enorme, né? A gente ainda percebe aqui embaixo, ó, alguns sacos de areia que ainda estão formando, né, a contenção na região. Eles estão amarrados, inclusive, mas ainda está bastante alto. Deve ter aí pelo menos, bom, mais de 2 metros de altura entre a posição que eu estou e a linha onde as ondas estão quebrando, estão chegando. Deve ter aí com certeza mais de 2 metros de altura. Então é realmente uma situação tensa, né? Vamos ver o que o governo do estado vai fazer para recuperar ou tentar amenizar
esse problema que acaba acontecendo aqui, né? A máquina não está trabalhando. Vou ver se eu consigo chegar um pouco mais para frente lá, para a gente pegar um ângulo em relação a essa lateral, para que vocês tenham noção da dimensão, né? Apesar de que vai ficar um pouco contra o sol, mas é o que é. Depois a gente vê com o drone, né? Mas o drone ele mascara bastante essa impressão. Então olha só, pessoal, aqui a gente está bem pertinho do Pico de Matinhos, como a gente percebe ali na frente do Espigão, né? E à direita aqui, ó, a gente vê onde as ondas estão quebrando, obviamente. Dá para ver bem certinho. Só que tem um detalhe aqui, né? Quando a gente olha na direção sentido oeste, olha só o nível que tá aqui. Então essa areia aqui, inclusive, ela é bastante fofa, tá, pessoal? Bastante fofa mesmo. E mostrando ali sentido, vou até que regular aqui agora, que agora ficou bastante descompensado aqui. Agora tá nivelado, né? Mas o nível tá bastante alto. Quando a gente vai para lente teleobjetiva, olha só como que fica a impressão, né? Olha só os diques ali, né? Os sacos. E é bastante alto mesmo, bastante alto. Dá para ver, né, a proporção em relação ao tamanho das pessoas e o desnível que está aqui. Então é realmente bastante alto ainda. Obviamente que isso daqui vai ter que ser resolvido. Não tem como ficar assim, não tem jeito. Inclusive a máquina que está aqui do lado direito, ó, do lado direito, é da Zully, ou seja, ela ainda provavelmente ainda está trabalhando. Lembrando que o valor que ela recebeu para fazer esse trabalho de trazer as areias para cá, da região ali da Colônia dos Pescadores, para a região aqui de Caiobá, próximo ao Sesc, né? Na verdade, próximo ao Pico e ao Sesc, para consertar esse degrau enorme que tinha se formado aqui, ainda está, só que ele está com um caimento agora menos perigoso, digamos assim. É uma questão que não resolveu. Obviamente isso daqui era paliativo, só para a questão do verão maior, do carnaval acontecer. Já passou e agora a gente vai ter que aguardar aí tanto do IAT quanto do governo estadual para a gente saber o que né, será feito aqui. Porque não é algo que dá para não dizer, não falar, não repercutir aqui, né? O JB Litoral fez, né, uma matéria questionando, porque, querendo ou não, parece que o contrato ele tinha uma vigência de um determinado tempo em que as obras, elas sim deveriam dar garantia desse trabalho que foi executado, porque o consórcio Sambaqui ele participou do projeto executivo, ou seja, ele desenvolveu juntamente com o IAT, pensando, obviamente, nas questões dos impactos ambientais que aconteceriam aqui na região. Porém, eu não vi intervenção do consórcio Sambaqui, não sei de que forma que eles se defenderam. Eu até tinha dito, né, nos vídeos anteriores, poxa, como é que eles vão dar garantia de uma problemática que não, quem sabe, eles podem controlar, né? Uma coisa é você, como eu disse, né, dar garantia lá, ó, como a gente percebe ali na frente, ó, dos guias correntes, né, que é uma estrutura rígida, por mais que tenha ressaca e tudo mais, semi-rígida, né? Por mais que tenha ressaca e tudo mais, mas é uma questão que eles conseguem prever com relação a cálculos de engenharia, impacto das ondas, impacto das marés e tudo mais, né? Como que funciona, né, o processo erosível. E as estruturas estão ok. A engorda aqui, ela foi finalizada de 2022, né? Tanto que a engorda lá na região dos balneários, ela foi concluída no dia 19 de outubro de 2022. Então já faz bastante tempo. Estamos caminhando aí para 4 anos desde a conclusão da engorda. Então é uma situação complicada e a gente vai ver. E olha só, pessoal, falando em si sobre as obras, né, mostrando agora um pouco das imagens de drone para vocês da região, a gente precisa conversar também sobre a questão das mudas, ou seja, das espécies arbustivas que foram plantadas na região do Calçadão, e a gente sabe que por 3 vezes eles tentaram e por 3 vezes morreram. Então tá na hora da gente fazer esse registro e, quem sabe, cobrar, né? Obviamente que eu entendo que o meu canal ele é ridiculamente pequeno, não tem essa força, né,
Não adianta nada eu fazer um vídeo aqui, enfim, a menos que fosse uma RPC, né, uma Band, né, um jornal grande. Inclusive, todas as vezes que os moradores vêm conversar comigo, Douglas, grava tal problema na minha região, eu falo, olha gente, não vai adiantar nada. Ah, mas daí o vereador vai ver. Duvido, não vê. Nem de Pontal, nem de Matinhos e nem de Guaratuba, não enxerga, não vê, não vê. A maior parte das pessoas que assistem os vídeos são de fora. Por quê? Porque eles estão acompanhando o desenvolvimento da cidade, mas os políticos locais aqui não vêm. E eles que deveriam fiscalizar, cobrar, eles ganham para isso, não eu. Eu mostro o desenvolvimento a partir das obras. Esse é o objetivo do canal. Inclusive está explícito isso, né, na descrição. Então não adianta me cobrar, não adianta me pedir, eu não vou gravar. Eu só gravo aquilo que eu realmente tenho vontade e as obras em si, os acompanhamentos, tá? Enquanto vocês, população que assiste, quem sabe, não começar a cobrar o vereador, o prefeito, né, quem quer que seja, não vai adiantar nada. O teu problema vai piorar, porque, né, quanto mais foco você dá pro problema, né, quando você não toma uma ação para resolver, esperando que alguém vai fazer isso para você, pior vai ficar o teu problema. Então, assim, infelizmente, se você não começar a cobrar o vereador, o teu prefeito, o teu deputado, né, a única coisa que vai acontecer é você se incomodar cada vez mais com esse problema. Dito isso, conforme a gente acompanhou um pouco das imagens de drone aqui da região, agora vamos fazer umas imagens aqui do calçadão, só para a gente constatar como que está. Lembra que foi, primeiro, plantadas as palmeiras de Gerivá, segundo, se eu não estou enganado, os manacás, se eu não estou enganado, foi plantado manacá, e depois as aroeiras. E tanto na região de Caiobá quanto na região dos balneários, morreram todas praticamente. Nem sei se alguma palmeira resistiu, mas todas as mudas que foram plantadas morreram todas. Ok? Então vamos dar uma olhada ali e depois a gente vai lá para os balneários, tá bom? Então, olha só, pessoal, conforme a gente vê ali, mais uma vez a região do Pico. E aqui o calçadão da Avenida Atlântica, em Caiobá. Vamos conversar um pouco sobre essa questão aqui, né? Principal. Tá vendo essa lateral aqui? Então, nessa lateral aqui foram plantadas aí as palmeiras de Gerivá inicialmente. E conforme a gente vê, pelo menos nesse pedacinho aqui, lógico, né? Farei imagens um pouquinho mais para frente para vocês, apesar de que inicialmente já dava para perceber que não tinha nada ainda, né? Em relação ao que sobreviveu. Então, é exatamente assim que está agora. Literalmente nada. E também aqui nas laterais, ó, nas laterais aqui da pista, essa daqui é a pista de corrida, a do lado é o ciclismo, né, a pista de ciclismo, e depois tem, né, a via de asfalto. E todas que foram plantadas também morreram 3 vezes. Vamos mais para frente lá agora, só para a gente constatar como que está a região. E voltando aqui ao tema, falando referente ao plantio, aqui na esquerda, antes da restinga, referente às árvores arbustivas, e também aqui no meio das pistas, né, de ciclismo e corrida. A pergunta que fica é: quando será que eles farão a recomposição dessas espécies que eram para estar aqui compondo, né, a parte urbanística, e que eles plantaram e não resistiram, né? Então fica aí o questionamento, quem sabe alguém possa responder, se já tem alguma coisa em andamento, se não tem, se o Ministério Público sabe de alguma coisa, enfim, se alguém tem algum acesso a alguma coisa, comenta. O fato é que a gente precisava muito de árvores plantadas aqui entre as pistas de ciclismo e corrida e também as margens, né, aqui do pé da restinga. Então, complicado, essa situação chata, na verdade. E eu espero que se resolva, né, o quanto antes, porque o que era para ser a cereja do bolo ficou sem cereja, né? Então, lamento. Agora vamos lá para a região dos balneários. Só um detalhe que eu esqueci de falar, referente a esse tipo de vegetação que está aqui. Isso daqui já era antigo, tá? Quando eles fizeram a engorda aqui, na verdade, quando vieram fazendo a revitalização, algumas árvores antigas da região eles tiraram e depois replantaram, né? Que é um dos questionamentos também em relação às obras da PR-412. Por que não fizeram isso com algumas espécies, né? Que, obviamente, que não era exótico, né? Que era nativo aqui da região. Claramente, não tem como a gente saber, né? Não sei se eles cortaram, se eles vão descartar, etc e tal, né?
ou se eles farão, né, o replantio. Não me lembro disso lá na questão do manejo, enfim, do licenciamento ambiental e também nas questões da recomposição, né? Mas fato é que seria possível fazer exatamente como fizeram aqui na revitalização. Então, lembrando, revitalização, né, perto aí de 350 milhões de reais, e as obras lá de duplicação 274. Então a diferença de preço não é tão grande, porque os trabalhos eles são absolutamente diferentes. Aqui o mais caro foi a questão da engorda que a gente teve, e lá o mais caro obviamente é a questão da drenagem e a repavimentação em concreto que eles farão nos 14 quilômetros, né? Mas fica aí, né? Se foi possível fazer isso daqui na revitalização de Matinhos, por que não lá nas obras de duplicação, né? Tá certo que aqui foi coordenado pelo IAT e lá está sendo coordenado pelo DR, mas fica aí, quem sabe, essa dúvida, né? Então tá aí, pessoal, chegamos aqui na região dos balneários, estamos aqui no Flamingo, e uma das coisas que deu bastante polêmica também na época da revitalização era justamente a bendita passarela torta. Ficou até batizada aqui, né? Quando eles vieram para fazer a instalação, a peça ela veio com um dos benzos ali em relação às treliças não soldadas adequadamente. Quando eles fizeram a parte da concretagem do tabuleiro ali, né, da passarela, aí cedeu uma parte, daí ficou tudo à torta, enfim, teve que os engenheiros fazer os cálculos, né, refazer aí toda a questão dos cálculos, mas agora, ao que parece, depois de tanto tempo que já foi, digamos assim, inaugurada, né, liberada, tá tranquilo aí, ó. Pessoal usando, várias pessoas passando também com aquelas motos elétricas, enfim, as bicicletas elétricas, né, mas tá aí, sem nenhum tipo de problema, pelo menos até então. Um outro detalhe em relação agora à questão da região é que a gente percebe que as árvores plantadas aqui também não sobreviveram, né? E o que sobreviveu e pegou bem, de maneira geral como um todo, foi a questão da restinga, né? A restinga realmente tá aí tranquila. Inclusive, pessoal, essa região aqui não tinha vegetação, isso daqui foi tudo recomposto, né? Então esse trecho grande que a gente percebe aqui na região do Flamingo não tinha. E não era possível, olha só que interessante ali, ó, tá vendo? Ó, a toca da coruja, inclusive, ó, tem uma corujinha ali, olha só que bonitinha. Tá vendo, ó? Coruja buraqueira tá ali, deixa eu só regular aqui, dar um zoom ali, ó. Olha ela ali, ó, dando um oi pra vocês aí do vídeo, ó. Tá ali, a corujinha buraqueira, tomando seu banho de sol, provavelmente protegendo ali os seus ovinhos, os seus filhotinhos, né? Então tá aí. Então a restinga aqui, que não havia, né? Não tinha condição de ter, porque na onde eu estou aqui, a água batia, né? Não havia sequer a pista, né? Não havia asfalto aqui. De maneira bem clara falando para vocês, né? Então a recomposição aqui, ela funcionou, né? Em relação à restinga, funcionou muito bem. Deixa eu só mudar de posição aqui para o poste não atrapalhar. O problema é que, apesar da restinga ter, né, funcionado aqui, o que não funcionou também foi a questão das árvores, né, que eles plantaram. Tem algumas estacas até então na região, mas é resquício do que houve de plantio das árvores, né? Quero ver se eu acho algumas imagens antigas aqui para colocar para vocês, mas infelizmente nada sobreviveu. Então, na verdade, é um vídeo mais questionando não só a questão das areias, inclusive eu filmei ali a região que a areia foi retirada aqui da colônia dos pescadores e ficou meio como se fosse um banhado ali, né? Então tem que fazer um realinhamento do talude. Espero que a Azuli, a empresa que foi contratada pelo IAT e recebeu R$1.600.000, refaça, né, e realinhe o talude aqui na região da colônia dos pescadores, porque senão pode ser que atrapalhe eles, né, na hora de saída e também chegada, né, em relação às canoas, né? Com as imagens de drone fica mais fácil de ver isso daí. Mas a questão das árvores aqui na região, infelizmente, não tem o que ser dito além de mostrar aqui e falar. Não houve nenhum tipo de solução até agora, né? E essas situações aí vêm desde 2023. Então,
A orla dos balneários aqui como um todo, assim como a da região de Caiobá, infelizmente não tem o que fazer. Deu problema, não conseguiram fazer com que as mudas pegassem. É uma pena eles não terem, quem sabe, diminuído aí a quantidade de espécies que eles queriam plantar e plantassem árvores mais evoluídas, né? Tá certo que o manejo ia ser um pouco mais complicado, mas pelo menos, né, a probabilidade de, quem sabe, elas não morrerem teria sido muito maior. Muda é complicado, dá muita manutenção. Eu que de vez em quando eu tenho, né, alguns bonsai em casa e sempre que eu planto, né, tem um inclusive que eu plantei desde semente e os primeiros, digamos assim, depende de espécie para espécie, né, mas o primeiro ano ali ele é bem chatinho de cuidar, você tem que estar diariamente prestando atenção na quantidade de água que tem, se dá para regar ou não dá. Enfim, aqui é uma região bastante sofre bastante insolação e principalmente, né, a questão eólica que prejudica bastante, né, o solo é muito arenoso, então desde a preparação do solo até a questão de regar na quantidade e frequência correta era muito importante, só que como é que vai fazer isso ao longo de 6 quilômetros, né? Enfim, por mais que seja o governo do estado, por mais que tenha sido uma obra milionária, não deram conta, né? Então tem a questão do pessoal falar que é um pouco de incompetência. Na minha opinião, né, isso é uma questão até óbvia, né? Porque se fosse só uma questão de adaptação, né, da primeira vez teriam identificado, resolvido isso, feito o replantio e teria dado certo, né, essa questão na sequência. O que não aconteceu, plantaram pela segunda vez, morreu, e plantou pela terceira vez e morreu. Aí, se não for incompetência, o que é? Não dá para falar que foi só problema de adaptação. Então foi sim incompetência, na minha opinião, né? Tá certo, né? Respeito quem tem uma opinião contrária. O problema é que aconteceu 3 vezes, né? Foi um prejuízo, né, de mais de 100 mil reais aí, tranquilamente. Eu já mostrei os números para vocês da planilha orçamentária antes da licitação das obras, né? Aliás, depois da licitação das obras. Mas a situação é essa, né? E fica aí a opinião de vocês em relação tanto à questão da areia, quanto lá na região de Caiobá, quanto aqui nos balneários também, né? Principalmente aqui na região do Flamingo. Fica claro da gente perceber como diminuiu aqui. Também, entretanto, aqui não houve, né, a problemática do que a gente via lá em Caiobá, porque aqui sequer asfalto tinha, né? Principalmente nessa região próxima aqui, os guias correntes do Rio Matinhos, né? Pelo menos aí uns 400 metros depois aqui sentido norte. Então não havia sequer asfalto, né? Um detalhe interessante que é importante mencionar para vocês, o que acaba acontecendo quando o Estado ele não provê, né, nem a Prefeitura nem o Estado provê, né, o que a população quer, é justamente isso daqui, ó, tá vendo? Isso daqui, ao que parece, é um sombreiro. E sombreiro é uma planta exótica, né? Se é uma planta exótica, a pessoa que plantou esse sombreiro aqui, com certeza não foi feito por parte do governo estadual, né, ela acabou cometendo um crime ambiental. Então é um problema, né? É um problema. Por isso que essa questão das árvores aqui deveria, né, ser repensada o quanto antes para que esse tipo de situação não aconteça, né? Porque daí começa a ter um monte de espécie invasora, exótica, né? Sem contar aqui, né? Só deixando claro aqui. Eu, se não tivesse esse problema, seria completamente a favor de que plantasse sombreiro de fora a fora aqui. É uma árvore extremamente resistente, entretanto não pertence ao bioma da Mata Atlântica, é uma espécie exótica aqui, e para ser plantada precisa de licença, né? Precisa de uma autorização. E se vocês não lembram também, né? Próximo aqui, da onde as estacas aqui, que faz essa divisa em relação ao canteiro da Restinga, para frente ali, ó, haviam plantado as Clusias fluminenses, que é a irmã da Clusia criuva, que é da Mata Atlântica aqui do estado do Paraná. Entretanto, o que aconteceu? O IBAMA e o Ministério Público questionaram, e olha que é uma espécie que tem bastante, né, plantadas lá na região de Caiobá. Inclusive foi um dos motivos pelo qual o juiz ele, né, optou por liberar as obras ali no Praia Grande, e depois o acordo que aconteceu entre o IBAMA e também o Ministério Público na época, porque ele viu que tinha Clusia, né, fluminenses plantada lá na região de Caiobá. E olha só, nunca causou nenhum tipo de problema, mas daí começa a acontecer esse tipo de situação, ó. O pessoal vem, planta sombreiro, daqui a pouco ele vai estar grande, se desenvolvendo aqui, vai fazer a sombra que ele tem que fazer, só que é uma espécie exótica, né? Então a população ela começa a dar jeito numa situação que o Estado não deu conta, né? Então fica aí digamos assim, esse comentário, né? Fica constatado esse tipo de situação e espero que tudo isso seja resolvido, né? Que a gente tenha algo padrão aqui.
Porque senão uma pessoa vem e planta uma coisa, outra pessoa vem e planta outra, e no fim acaba virando, né, um negócio sem padrão, fica feio. Enfim, pessoal, espero que essa situação seja resolvida. É uma região que não dava para trafegar com carros, né? Não havia rua. E agora pelo menos aí tem uma faixa bastante grande, né, depois engorda, com certeza em torno de 100 metros, entretanto tem aí uma faixa grande de restinga, calçadão e depois a ciclovia e, né, a pista de corrida, né? Então além da via de tráfego dos carros, né? Então, de certa forma, que a gente pode considerar que aqui, querendo ou não, a engorda ela resolveu essa questão. Entretanto, a faixa, se eles esperavam ficar maior do que isso, também não deu certo, né? Aí fica a pergunta, né, geral, que o JB Litoral já fez e que outros canais que questionam, né, essa questão também já fizeram, né? O consórcio Tambaqui vai, quem sabe, se pronunciar em relação a isso, ou quem sabe dar garantia disso, o IAT vai assumir essa bronca, o Estado quem vai ter que pagar, enfim, como que vai ficar a questão lá em Caiobá e também aqui nos balneários do que diz respeito daí a questão do plantio das árvores entre, né, o calçadão e a restinga e também nas pistas de corrida e ciclismo. Fica aí a dúvida, né? Se você tiver alguma informação, por favor, deixa aqui nos comentários, que quem sabe a gente aprende um pouco com o seu conhecimento, né? Lembrando, né, eu sou apenas um morador aqui e por saber fazer o que eu faço, tanto com as imagens de drone quanto as imagens por terra, né, eu acabo fazendo esses vídeos e por isso eu não detenho todo o conhecimento. Eu só sei fazer os vídeos aqui do jeito que eu faço e vocês já conhecem, mas eu não tenho todas as respostas que normalmente vocês me pedem. Então, se você está assistindo esse vídeo e tem alguma informação, por favor, comenta aqui embaixo, beleza? Bom, fiquem agora com as imagens finais de drone. Meu nome é Douglas Avelar, hoje eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.